Isabel Branquinha. Pedro Amaral. Tudo bem? Tudo indo, né? Tudo indo? É tudo indo. Então vamos começar hoje, que a gente já tá aqui correndo, que hoje tem hoje muita é coisa loucura. pra acontecer. Hoje é muita coisa. É isso. Hoje o Foeiro vai ser um pouquinho diferente, tá? Hoje a gente vai trazer aqui 2 peças que estão em cartaz pra vocês irem assistir. Exatamente. Então, os nossos blocos vão ficar divididos entre esses 2 espetáculos. Exatamente. Que são completamente diferentes, mas alguma coisa eles têm em comum. E aí você vai ter que ficar com a gente pra assistir. Então, É isso. bora lá. Vamos começar? A vinheta, por favor. Vitão, primeiro sinal. E com isso iniciamos então o nosso primeiro bate-papo de hoje. E estamos com ela, que iniciou sua carreira sendo Anjo Gabriel. Na TV passou pelas novelas Favorita, Tempos Modernos e Avenida Brasil. É uma das fundadoras da Banda Mirim. Seja bem-vinda, Cláudia Missura. Olá, obrigada. E palmas pra ela, por favor. E ao meu lado temos ela, que é cantora e compositora, trabalhou em parceria com Chico César, produziu com Zé Cabaleiro o CD da cantora Selmar. Com vocês, Tata Fernandes. E palmas. Sejam muito bem-vindas, é um prazer ter vocês no nosso foyer hoje. E pra gente começar esse bate-papo, pra gente começar a falar do que está em cartaz e do que a gente quer saber, vamos começando. Vocês estão em cartaz com Educar. É certo? Falei direitinho, é isso? Pô, Educa. Adorei esse sotaque. Educar. Educa. 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 Que é uma peça que está em cartaz no Sesc Pompeia. Isso. E fala um pouquinho do futuro da educação. É isso, meninas? Aí queria que vocês falassem pra gente como é que tá esse espetáculo, do que ele fala no todo. O Educa é o resultado de uma pesquisa que a Banda Mirim vem fazendo há 3 anos. A gente visitou os grandes pilares que a gente foi encontrando na nossa pesquisa sobre a educação. Então, a gente foi para a Grécia Antiga, a gente chegou até o nosso patrono Paulo Freire, Anísio Teixeira, Escola Waldorf, Montessori, Piaget. Então, a gente fez uma imersão mesmo nesse universo da educação, num momento que a gente estava na pandemia, sem poder estar em contato com as crianças, porque o nosso objetivo, a primeira ideia era que, enquanto a gente estudava essa teoria, a gente pudesse também estar lá nas escolas, conversando, fazendo a prática, o olhar, né? Experienciando o ambiente escolar. E veio a pandemia, a gente não conseguiu fazer isso. Então, agora, nos últimos meses desse ano de 2023, no início desse ano, né, os últimos meses que eu falo antes da gente estrear, a gente conseguiu visitar alguma escola com criança. Porque antes a gente chegou a visitar escolas sem crianças, o que também foi bem emblemático, né? Ir para a escola e não ter criança. E o Educa surge dessa pesquisa. Então, a gente tenta, é claro que a gente não vai conseguir de uma maneira total abordar todos os aspectos da educação, mas o que na nossa pesquisa, o que a gente sentiu vendo e passeando por esses assuntos, por vários assuntos, né, que a educação traz. Então, é um espetáculo que tem 9 pessoas em cena. A Banda Mirim é um coletivo. Somos 12 pessoas, juntando a produção, a cenografia e o diretor, que também é o autor. E tem muita música, então uma característica da Banda Mirim é a música. E outra característica é fazer para todas as idades. Eu sei que isso é bastante complexo, né? Fazer para todas as idades, mas eu gosto de pensar que a gente quer conversar com o adulto, mas sem soltar a mão da criança, sabe? Ou quer conversar com a criança sem soltar a mão do adulto. Que a criança possa ver o espetáculo e falar, meu pai também se interessou. E que o pai possa ver, ou a mãe, e falar, nossa, o meu filho também. Vamos juntos ao teatro. Vamos falar sobre esse assunto. Que as pessoas possam ir para casa e continuar conversando. Falei muito, né? Não, mas isso é incrível. E o espetáculo ele também vem para comemorar os 18 anos da Banda Mirim, é isso, não é? Isso.
Então, é um casamento entre literatura, entre poesia, entre várias sonoridades de música, né? Queria que vocês contassem um pouquinho disso pra gente. Como que mistura todas essas sonoridades? Que vocês vão do pop brasileiro, vão pro rap. Como é que tá funcionando essa junção toda? Uma das características da banda, ela surgiu no momento em que eu trabalhava com a Simone Julian, que é saxofonista. Nós éramos da banda do Chico César. A Nina Blaut trabalhava com o Zé Cabaleiro. E a Lelê Nanhaia trabalhava com a Rita Benedito, que era uma turminha ali nos anos 90, né, que nós nos frequentávamos. E aí, nós fomos trabalhar com Itamar Assunção, na banda Orquídeas do Brasil. Então, tem uma coisa musical dessa turma, quando vamos fazer um espetáculo para criança, que tem um pouco de circo, que tem um pouco de teatro, tal. Então, eu e Simone, a gente começou a regimentar algumas pessoas que a gente sabia que poderiam colaborar com esse trabalho. Então, foi se formando. A gente, quando fez o primeiro espetáculo Felizardo, nem éramos uma banda. A gente se descobriu banda depois que o espetáculo fez um sucesso e foi bem aceito. Então, aí a gente falou, nossa, montamos uma banda mirim, só de adulto, para lá de fora. Todo mundo acha que vai encontrar um monte de criança. Um monte de criança. Só tem a gente, o mais novo tem 40, eu tenho acho. 60 anos. A galera tem todas 50, 60. E aí, com essa facilidade de ter muitos musicistas na banda, né? Então, a gente tem uma facilidade para fazer arranjo, mas a gente também tem uma dificuldade com a parte de interpretação, né? Então, a gente foi desenvolvendo isso e tendo um autor, diretor, que escreve para nós, né? Então, ele sabe as características e onde cada um pode chegar para poder realizar um trabalho de interpretação. E aí, quem não cantava começou a cantar, quem não interpretava começou a interpretar. E aí foi indo e a gente já fez vários espetáculos. Esse é o 10º. Esse é o 10º espetáculo. Nesses 18 anos, acho que é o 10º espetáculo, né? Uhum. Mas eu acho que até me perdi a pergunta que você fez. Não, a gente estava falando dos ritmos, Isso. do pop, Como do assim, rap. a gente trabalhou com muitas pessoas do ramo musical que trabalham, gente do Nordeste, gente do Sudeste. Então, as influências estão na gente, né? Então, a gente vai compartilhando e também com esse ouvido muito ligado para o mundo, para o que está acontecendo, né? Eu ouço muita música, eu ouço e toco também bastante, assim, né? Todo mundo da banda adora. Então, a gente compartilha isso. Ô, Tata, tem uma coisa legal. Nessa peça, eu faço um zelador. E o tema do meu, vamos chamar assim, o meu tema musical, é um funk. É um funk. E de onde veio? A gente foi numa das escolas, foi no Capão Redondo? Foi no Capão Redondo, A gente visitou algumas escolas nessa época que eu falei que elas estavam fechadas. Um momento a gente foi com um aluno, quando voltava, mas aí parava, porque vinha outro surto da pandemia. E nessa escola a gente foi gravar um vídeo. E a Tata ouviu ao longe. Era no meio de uma favela. No meio de uma favela, Uma escola no meio de uma favela. E aí tinha uma cena que estava sendo gravada e não era minha vez de gravar. Então, eu peguei e fui para uma sala de aula ali, num corredorzinho, e que a janela dava para a favela, assim. E aquela mistura de sons. Aí, de repente, vem uma coisa muito alta, assim. Aí eu estava com o violão na mão, eu comecei a tocar junto, né? Só essa frase. Uhum. E essa frase depois virou o tema do zelador. Quer dizer, eu nem sei que funk é esse. Depois eu fui desconstruindo e acrescentando frases, claro, né? Mas vem um pouco... A inspiração veio daí, né? A inspiração vem um pouco desse olhar, quando a gente está num lugar, o que ele está trazendo, o que é que ele nos mostra, qual é o caminho, que é o lugar da presença, né? Então, por que eu estou aqui nessa escola, no meio do Capão Redondo? E realmente era no meio mesmo. A escola era um oásis dentro dessa favela. Toda pintadinha, bonitinha. Era incrível, assim. E um som... Nós somos da Zona Oeste, nós não somos da Zona Norte. Onde a gente vive... A Tata até foi criada na Zona Leste, né, Tata?
do Tatuapé. Ah, somos vizinhas? Olha, olha isso. É. Mas é um pouco isso, sabe? A escuta do que aquilo quer dizer. Por que eu tô aqui? Isso tá tocando. E essa sensibilidade, acho que você tem muito de ficar muito ligado ao que está acontecendo, redor, no né? som ao redor, né? Nome de um filme. Então, acho que... E cada... Por exemplo, o Zelador, que é um personagem super simples, que tem construções, tem tanta sabedoria, e às vezes em uma fala do que ele tem a experiência acumulada e consegue dizer pérolas. Também está relacionada com o funk, que é um ritmo hoje extremamente popular aqui no nosso país, né? Eu acho fabuloso essa célula rítmica, fabulosa, né? Essa célula do funk. Eu não sou funkeira, não escuto funk, mas acho fabuloso esse ritmo. Acho interessantíssimo. É que a gente tem muita... Desculpa. Não, muita por favor. sorte de ter nascido no Brasil, né? Porque a gente tem muita diversidade musical, cultural. Sim. Então, essa mistura, né, para quem tem um pouco de habilidade, né, e uma escuta, é muito bom misturar reggae com funk, rock com samba. É isso. Ia perguntar, você comentou essa questão de várias idades, né? Uma peça tanto para criança quanto para os pais. É diferente? Enquanto vocês estão compondo essa peça, isso já existe, essa visão de, bem, vamos falar tanto com a criança, tanto com o adulto? Ou não? A peça não muda? Entende? Eu quero dizer assim, Sim. a gente tem essa questão, às vezes, da peça para a criança. Sim. E da peça para o adulto. A peça para a criança pode ser interessante para o adulto, e uma peça de adulto, claro, com suas temáticas, pode ser interessante para uma criança. Existe um pensamento, enquanto vocês estavam compondo essa peça, dela falar já para os dois públicos? Eu acho que sim. Porque o que a gente quer falar são coisas muito simples, de relacionamento, de gentileza, de respeito, dignidade. Então, são coisas que você pode falar para uma criança tranquilamente, né? E para um adulto também. Então, o que é mais legal, que eu acho que o autor faz muito bem, é ter essa visão de que eu vou falar... Tem até uma frase nessa nova peça, no Educa, que é: eu posso falar coisas grandes para pessoas pequenas. É assim a frase, né? Quase Perfeito. isso, não Quase foi? isso. Quase. É isso, assim, você pode falar de filosofia para uma criança, Acho que é Sim. isso. né? Você pode falar sobre saúde, sobre tudo. Então, é um jeito que ele descobre. O texto do Marcelo é poético, é filosófico. Então, a criança pode não captar tudo, mas o adulto também pode não captar tudo, porque a criança tem aquele espanto do conhecimento, né? Então, eu acho que sim, que é O Marcelo Romagnoli, que é o nosso autor e o nosso diretor, ele é eu tenho muita admiração. É muito bom trabalhar com quem você admira muito. Eu também. E o Marcelo, ele se desenvolveu com a gente. O nosso primeiro espetáculo é o Felizado. O Felizado foi um encontro de amigos que fizemos um show que misturava um pouco de texto com circo para criança. Aí ganhamos uma PCA no final do ano. Falei, nossa, tem até prêmio, ganhamos um prêmio, que coisa linda. Assim, é lindo, porque prêmio é uma delícia ganhar, porque ele te diz que o que você fez as pessoas notaram e que isso disse alguma coisa. E isso é maravilhoso. Então, eu sou muito grata aos prêmios. E depois a gente fez o Menino Tereza. O Menino Tereza sou só eu e Tata. É a história de uma menina que quer saber como é que é ser menino. E invade um quarto de menino e vai procurar coisas do masculino. Isso a gente já fez, já tem 15, 16 anos. Muito antes dessa questão de gênero hoje, não era uma preocupação no momento. Era muito mais em relação ao masculino. Tinha a ver até com o pai, né, que ela tinha perdido, mas que tem tudo a ver hoje com essas novas questões. Depois a gente fez um espetáculo, vou dar um exemplo, assim, a gente fez um espetáculo que falava sapecado, sobre o universo caipira, que eu sou do interior, o Marcelo, que é o autor, também é, e o outro integrante da banda. Então, a gente tem essa cultura muito forte caipira. Então, só estou dando esses exemplos, que tinha muito uma coisa mais voltada para a criança. A gente vai se desenvolvendo, a gente foi vendo que os pais gostavam muito, que a gente estava sempre conversando com os pais também. E o Marcelo tem um jeito torto de escrever, que a Tata chama de poético, é um jeito torto, ele não é óbvio.
Ele não está dizendo A mais B é igual a C mais não. É um EFG dividido por AB. Você fala, nossa, mas é complicado? Não, é só uma figura. E é bonito, só de você olhar, é bonito, assim. Então, a gente, com o tempo, a gente foi desenvolvendo... A gente também tem vontade de fazer outras coisas. Então, a gente não queria ficar... então vamos só falar... E nunca falamos de um jeito que fosse só com a criança. O Menino Tereza é um exemplo disso. Acho que é uma das peças... Uma mais infantil, assim, que a gente tem. É impressionante como... O pai, que antigamente levava a filha, principalmente pais separados, é impressionante. Sentam na primeira fileira, pegou a criança para ficar naquele final de semana e vai dormir. Na primeira fileira no teatro. Era esse pai que a gente queria conversar. Não. É muito importante para essa criança que você esteja curtindo o que você está propondo para ela. E eu me lembro que os pais começaram a se divertir demais nas peças. E isso eu acho que foi para a gente uma escuta muito grande. Então, a gente sempre teve essa característica. E Buda, por exemplo, o nosso anterior, é a história do Siddhartha, do príncipe Siddhartha. E agora, voltando a essa tua questão, tem conceitos filosóficos muito profundos. Tem mito da caverna ali, que a gente está falando, sobre o mundo das ideias, o mundo sensível, o mundo da prática. Que é Platão, né? Que é Platão, né? Estava falando. Depois tem um Paulo Freire totalmente EJA, né? De educação para jovens e adultos. Tem muita coisa embutida que o Marcelo tenta colocar isso de uma maneira que você nem percebe. Você nem percebe. Nós não estamos lá agora, vamos falar do mito da caverna do Platão e sobre a sombra, a verdade. Não temos nenhuma pretensão. Isso foi o nosso estudo. Eu acho que o grande barato é como a gente converte isso de um jeito que... Talvez um filósofo dizendo que, nossa, que legal, eles pegaram isso e colocaram dessa forma. A criança vai só olhar e falar, cadeira. Ela não existia, agora existiu. Mundo das ideias. Você entendeu? Então, tem coisas que é o que a gente tenta, é o que a gente espera. E a gente acabou de estrear, então a gente também está... sentindo, seria mais fácil falar das outras peças, mas essa a gente está sentindo, a gente teve 4 dias de experiência com o público e a gente está começando a ter o retorno. Ela não é... Ela está em construção. Ela é uma coisa que a gente está... A construção do nosso ouvido ainda em relação a ela. Uhum. E eu estava falando outro dia com uma professora minha de grego, que eu estudei na Escola de Arte Dramática. Falei, a gente está pegando conceitos. Ela olhou para mim assim e falou... Mas você está preocupada se isso vai chegar nas crianças? Gina, as crianças eles já vieram filósofos. As crianças são os filósofos. Se você tem a oportunidade de educar uma criança ou de estar perto, não precisa ser pai nem mãe. Se você tem a oportunidade de ter com o teu sobrinho, com a gente, com o nosso público, a gente ouve tanta coisa, a gente aprende tanto. É isso que eu queria perguntar. Teve alguma devolutiva? Eu sei que quem sabe dessa, porque ela é muito recente, mas de uma outra, uma devolutiva que mudou algo, que mudou o espetáculo, mudou um pensamento. Alguma devolutiva que marcou? De uma criança que possa ter mudado alguma coisa? Eu acho que a gente sempre... Eu não sei te dizer agora, eu não consigo desse espetáculo novo. Alguma coisa desse espetáculo novo que já possa ter... Tá muito recente. Está muito recente. As crianças vêm mais e querem... e também tem isso, né? A gente ficou muito tempo sem fazer. O último espetáculo a gente estreou em 2017. A gente estava fazendo um caminho a pandemia para grupos grandes, assim como o nosso. A pandemia foi muito difícil. Cada um teve que meio que se virar sozinho, mas 12 pessoas caminhando juntas... a gente... Não foi simples. Ainda bem que a gente tinha um fomento ao teatro e o fomento permitiu a nossa pesquisa. Então, naquele momento, todo mundo ter que procura como fazer o Zoom, como mexer naquilo, como que... Ninguém sabia. Mandar o áudio para criar uma música, fazer um arranjo. Então, a gente tinha que fazer as coisas tudo online. A gente chegou a fazer um espetáculo online. A gente fez a criança mais velha do mundo para o Itaú Cultural online. São 2 personagens. Eu na minha casa
e o Alexandre, que é da banda, na casa dele. Fazendo ao mesmo tempo. Foi uma loucura pra gente. A Tata era minha vizinha, ficava no corredor da minha casa fazendo a música, porque tinha que estar de máscara. Então, para grupos, não foi tão simples. E a gente está agora saindo desse limbo e ouvindo. Mas tudo que a gente ouve de um pai ou de uma mãe, a gente leva para uma discussão, sim. Se isso mexe, se isso reverbera, a gente não tem problema nenhum de mudar, não é uma obra fechada, o teatro não é fechado. Agora, também a gente tem coisas que a gente insiste, que não é tão mastigado. A Banda Mirim não tem uma característica de dar uma coisa tão mastigadinha para a criança, não. Não é a nossa cara. E as músicas são... elas são incorporadas no espetáculo como dramaturgia também. Não é só a música agora que a gente vai ter o momento recreação. Não. A música não é uma recreação. A gente não está fazendo recreação. Eita. Não, mas isso é muito interessante, até porque vocês estão num teatro que tem os dois públicos, né? A gente está falando do Sesc Pompeia, que a gente tem aí um histórico de ter peças infantis à tarde. Eu frequentava muito o Sesc Pompeia, fui criada ali dentro do teatro e vendo muita coisa ali. E à noite a gente também sempre tem uma programação adulta ali, com peças que ficaram marcadas, né? Então, vocês entrando nesse horário, vocês estão às 7 horas da noite com uma peça que é para criança, que é para adulto. Isso é muito importante, isso é muito interessante da gente ver, porque é um horário que não é típico de só infantil, mas também é um pouco mais cedo do que o adulto normal, que é para conversar, então, realmente com esses dois públicos e criar esse universo que vocês estão se propondo. Isso é muito legal, é muito bacana da gente ver. É exatamente isso. Uma experiência desafiadora, né? Porque é um horário ali... A gente estava até conversando ali com a Adri... Que é isso, ou é para quem está saindo do trabalho e vai direto para o teatro, mas tem que estar mais ou menos perto ali, vai pegar a criança, não sei aonde, e levar, né? Mas aí tem domingo que é às 5. Então, tem essa maleabilidade também. A gente vai sentir como vai acontecer. Mas, por exemplo, Buda, a gente teve uma experiência no Sesc Santana, sexta, sábado e domingo. E era interessantíssimo. Sexta eram casais de namorados, assim, jovens. Sábado tinha mais velhinhos. Senhorinhas. Que iam assistir. Às vezes levava um neto já mais adulto. E domingo era uma criançada. E tudo conversava, entendeu? Eu não sei o que vocês pensam sobre infância, mas eu venho do interior, eu fui criada tudo muito junto. Eu tenho 4 irmãos, eu sou a caçula. Então, meu irmão mais velho é 12 anos mais velho. Os assuntos, assim, quando não era para criança, vocês vão para lá brincar. Hoje, e a gente ia, amado, vamos para lá brincar, que é o nosso momento. E muitas horas era todo mundo em volta de uma mesa discutindo a novela, né? Que era o que chegava no interior. Rock Santeiro, que chegavam aquelas novelas maravilhosas. E era todo mundo discutindo isso dentro de uma mesa, de um sofá, ou outros programas, não só isso, porque no interior realmente não tinha teatro. Era o que chegava era através da televisão ou rádio. Eu me lembro da gente ficar ouvindo futebol no rádio com meu pai. E às vezes eu perdia, e ele me explicava o que tinha acontecido. Então, assim, essa coisa da convivência com o adulto, tinha coisas que eles falavam que a gente não entendia nada, mas só de estar perto era tão bom. Sabe, de dormir na cadeira, no colo da mãe, assim, mas ouvindo o comentário. Porque não sei quem vai trazer alface amanhã. Mas você viu que a plantação lá, veio a praga, e você vai dormindo. Não era conversa para criança, mas era uma delícia estar junto, e aquela voz embalava e a gente dormia. Hoje eu tenho poucas vezes a sensação de que as coisas foram delegadas, fragmentadas. A ideia da Banda Mirim é de união, né? Sim. É de trazer todo mundo. Tem uma foto linda que a produtora tirou domingo. Fiquei emocionada. Ela tirou de cima ali do Sesc, da plateia, e era uma família, tinha o pai, uma criança, ou todos de mãos dadas, assim, assistindo a peça, todos assim. Eu achei tão bacana, assim, você ver
essa família, não sei nem se era pai, se era mãe, eu achei que fosse, mas podia ser tio, e sei lá, e a mãe, e os coleguinhas, mas tinha uma relação de união, de todos nós assistindo juntos uma coisa. E que eu acho que isso mudou bastante no teatro para criança. Acho que as pessoas realmente vão interessadas no que está acontecendo, que tema, ainda mais esse tema sobre educação, né, gente? Então, isso que eu ia perguntar. Vocês comentaram que já passaram por vários temas, né, ao longo desses anos de companhia da banda. Por que agora falar sobre educação? Por que agora elencar esse tema como o tema central, né, da peça? Falar sobre educação num colégio. Esse tema é antigo para nós. Ele surgiu antes da pandemia, a gente já tinha um plano, a gente até fez uma inscrição lá no SESI para montar um espetáculo há 4 anos ou há 5 anos. Já tem um tempo, bem antes da pandemia. E aí eu lembro que eu fiquei bem chateada que a gente não conseguiu. Era na época do Temer. E aí eu falei, gente, você acha que eles vão aprovar um projeto sobre educação na época do Temer? Eu acho que a gente não vai ter chance. E ficou ali. Então, a gente começou a aprofundar os estudos, veio a pandemia, então, estuda. E ele agora saiu na hora certa para mim. Para mim, assim, internamente, eu estou muito feliz que ele tenha ficado pronto agora, nesse momento, nesse governo, com esses ministros, com a volta do Ministério, né, da Educação, da Cultura. Eu estou muito feliz de estar nesse momento fazendo um trabalho sobre educação, falando sobre Paulo Freire, falando sobre vários educadores e filósofos. Eu acho que é o momento certo. Então, eu tive uma decepção lá atrás, porque eu queria muito fazer, exatamente porque o sucateamento já estava acontecendo, né? Então, é uma forma de resistir. Mas daí veio a pandemia e tudo virou de ponta cabeça e agora ele tem um outro significado. Então... E também tem uma coisa que o nosso diretor, o Marcelo, ele também provoca sempre um tema, né? Você também, a Tata é muito parceira dele nesse lugar que eu falo da dramaturgia da música. E o Marcelo trouxe o universo caipira, ele trouxe a ideia do Buda. E eu acho que a educação também, a gente queria também melhorar o nosso olhar em relação à criança. Vamos ficar mais pertinho, vamos observar, vamos nos alimentar de que mais que tem ali? O que é que a gente precisa ver? E a educação, é urgente o que está acontecendo com a educação, né? Ela foi abandonada nos últimos anos. Ela foi... E a gente fez aula online durante esse processo todo de pesquisa. Era doído de ver, era doído. As crianças não tinham nem... mal tinham telefone. E não queriam abrir a câmera porque estavam numa favela e estavam com vergonha de mostrar a casa onde morava. E a gente fez essa pesquisa muito com a Secretaria de Educação aqui de São Paulo, que nos assessorou muito. E que escolas, como conseguir essa conversa. Chegamos a fazer saraus online, com criança mostrando um poema que fez. Então, assim, isso que eu falei, a gente não teve muito contato com as crianças na escola, mas tivemos online. E como que tudo estava louco, como que tudo estava perdido, como que os professores estavam tentando. E eu acho que os professores eles foram de uma resistência. Eles foram heróis, gente, no meio desse universo de tudo que aconteceu, que a gente pôde experienciar um pouquinho, né, Tata? Era muito doído de ver, doído. A cultura estava sendo assassinada, né? Assim. E a educação? Era um projeto, né? Não dar educação e não dar cultura para essas crianças. As crianças vieram muito machucadas. Não é à toa que a gente está cheio de band-aids no nosso figurino, nas nossas peles. O personagem tem um band-aid aqui, tem outro band-aid aqui. É um pouco tentando fazer um curativo, sabe? Também um símbolo de criança que machuca, que rasga o joelho, que está o tempo inteiro esfolado, mas que a gente também está tentando curar um pouquinho, fazer um curativo.
e através de afeto, através de gentileza, porque essa turma chega num espaço muito abandonado, praticamente o espetáculo é isso. Chega num espaço abandonado, uma possível escola, onde tem um zelador ali, apto, com vontade, que chegue uma turma nova para poder trocar aprendizado. Então, essa turma que chega, eles ensinam o que sabem e aprendem o que não sabem. Então, há uma troca de conhecimento e a gente tenta fazer isso com o mínimo detalhes. Eu te ajudo, sabe? Olhar para o outro, uma frase, sem ser piegas. Eu falo, a Tata chora. A Tata, é verdade, a Tata, ela chora, ela se emociona muito. Mas são palavras lindas que você está falando, porque com certeza. é isso, a gente vem desse lugar que a gente estava todo mundo muito machucado, muito abalado, muito... E que a gente está começando a se abrir, começando a dar as mãos de novo, começando a caminhar juntos. E é muito bonito ouvir vocês falando disso e fazendo um espetáculo que nos mostra esse caminho. Claro. Sim. E com certeza o momento é incrível de estar fazendo ele agora. Com certeza ele está no momento ideal para a gente começar a voltar a provocar e falar sobre esse tema. É tão interessante isso, porque a gente foi na escola Amorim Lima, que é uma escola modelo aqui no Butantã, uma escola da prefeitura, né? E o primeiro dia que a gente foi lá fazer a pesquisa, teve uma enchente. E a escola estava até o joelho, alagada. E foi tão impactante para a gente que, de repente, nós não pensamos duas vezes. A diretora, ai, não vai ter jeito, tchau. Todo mundo começou a botar luva. A banda, todo mundo. Começamos a limpar. Das 8 da manhã até 1 da tarde. A gente ficou lá limpando a escola. Os serventes, né, as azar, falavam, olhando assim para a gente, todo mundo olhando, porque a gente falou, vamos embora, é isso que temos, é isso que eu falei da presença, vamos lá. E cada coisa está, de alguma forma, no espetáculo. Você chega nesse espaço, esse espaço está abandonado, ele está sujo, como a gente chegou na escola naquele dia. Ela falava, a escola é muito mais legal do que isso. A gente falava, não importa, a gente chegou aqui hoje e pegou isso. E isso inspira. Tanto é que tem luvas, umas horas a gente está limpando e tem luvas de limpeza. Aí teve uma hora que alguém virou para mim e me deu um monte de chaves. Mal sabia que eu era o zelador, que carrega as chaves dos portões. E falou, tenta achar a chave dessa porta, que era a biblioteca, para a gente limpar. Gente, era muita sujeira. Então, tudo isso, de alguma forma, está lá. Que é isso que eu estava falando. Essas pessoas chegam para deixar o espaço um pouco mais organizado para a próxima geração, para fazer o seu trabalho, entendeu? É a gente que tem que fazer agora, assim como nós temos que fazer isso com a arte agora. Daqui a pouco a gente passa o bastão. Então, o espetáculo fala muito sobre isso. Faça o que você pode. Tem uma hora que eu falo para ela, ela fala para mim, o que eu tenho que fazer exatamente? Aí eu falo, faça o que você sabe. É isso, faça o que você sabe. Você Colabore sabe. de alguma Colabore maneira, de alguma forma. Ela pega o violão e vai tocar uma música sobre vogais. Sensacional. Você falou sobre inspirar. E com certeza é muito inspirador o que vocês estão falando. E com certeza quem vai estar assistindo também vai achar extremamente inspirador. E eu queria que vocês convidassem as pessoas a assistir a peça. Exatamente. Se a gente manter naquela câmera lá pra gente falar com todo o pessoal do foyer, pra convidar pra esse espetáculo tão interessante, tão importante. Tão inspirador. Exatamente. Você que é boa de serviço, vai. É que a gente fala muito sobre o serviço, né? No sentido de servir mesmo. Essa palavra ficou muito mal interpretada, né? E a gente fala dar o serviço. Quero convidar todos vocês para assistirem Educa no Sesc Pompeia até dia 30 de julho, quinta, sexta e sábado, 7 da noite e domingo, 5 da tarde. É para todas as idades, é para toda a família. E é com a Banda Mirim. Banda Mirim! Meninas, um prazer tê-las conosco. Foi maravilhoso. E venham todos assistir. Educa no Sesc Pompeia. Com esse elenco incrível, essa banda incrível e com essa mensagem de vamos nos unir, vamos fazer e que a educação vá para frente e que a gente continue crescendo com ela. Obrigada. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Obrigado. Isabel. Obrigada. Vitão, por favor, o segundo sinal.
E com isso, continuamos nosso programa de hoje. E para falar um pouco agora de outro espetáculo, vamos para outro universo. E para isso estamos com ela, que é atriz, iniciou sua carreira nos anos 80 em peças de Nelson Rodrigues. Na televisão passou pelas 3 grandes emissoras e no cinema deu a vida a um dos casos mais chocantes do país. Com vocês, Vera Zimmermann. Palmas, por favor. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. E também está aqui conosco ela, que faz toda a iluminação desse espetáculo, que trabalha para criar um Diadorim diferente, certo? Que vocês vão ver, é uma coisa maravilhosa, um jogo de luzes, canhões que saem dos lados. Estamos com ela, Mirella Brandi. Seja muito bem-vinda. Salve de Muito palmas. obrigada, muito prazer. E estamos aqui para falar do espetáculo Diadorim, que está em cartaz no CCSP, certo? Estamos aqui com atriz, com iluminação, com um jogo que é muito importante nesse espetáculo. Essas coisas, elas caminham muito juntas, né? A gente tem uma atuação que parte de 10 poemas, é isso, não é? Exatamente. Parte de 10 poemas sobre Diadorim, regado por essa iluminação, por projeções. Queria que vocês contassem um pouquinho de como é esse casamento. Então, vou contar um pouquinho. Mirella continua, que ela faz mais parte desse casamento todo do que eu sou uma mera atriz que estou ali funcionando dentro de todo esse aparato. A ideia do Guilherme Leme, que é o diretor do espetáculo, foi fazer uma criação coletiva, um espetáculo multimídia que envolvesse projeções, luzes e um cenário diferente. Todos eles criaram esse espetáculo junto, um som também criado para esse espetáculo, a música do Dino Vicente. E então eu acho que é o diferencial do espetáculo, é o que surpreende. E a Márcia Zanellato, que escreveu 10 poemas, e eu estou lá no meio disso tudo, desse movimento todo, que é de uma beleza única, e realmente todo mundo que está vendo, Mirella vai continuar contando, mas assim, a coisa que me falam da Mirella, primeira coisa que me fala, parabéns, você está lindo, espetáculo. Quando começa, a Mirella faz uma luz no início do espetáculo que já faz todo mundo entrar num ambiente diferenciado. A pessoa começa a viagem dela e vai para um lugar, e ali eu entro em cena. Então, ela introduz, junto com o Diadorim, o início do espetáculo de uma diferença, uma beleza muito grande com a música do Dino. Fala aí, Mirella, um pouquinho do espetáculo. Então, esse espetáculo, eu acho que ele tem uma característica muito diferente, porque ele veio com um desafio muito arriscado, porque o Guilherme chamou a gente, eu estou aqui não só para falar da luz, mas para representar essa equipe criativa, porque ela é fenomenal, assim, são talentos incríveis, são pessoas que se arriscam muito individualmente em suas carreiras, são todas linguagens multimídia ligadas à arte contemporânea, então tem sempre um certo risco envolvido já no trabalho individual de cada um, de buscar maneiras diferentes de se fazer as coisas, né? E o Guilherme, quando convidou a gente, ele colocou esse risco escancarado. Então, ele propôs, inicialmente, uma loucura, que era a gente, da equipe criativa, criar situações para que ele pudesse encenar a Verinha dentro desse contexto. Então, seria uma criação ao contrário, né? A gente traria a linguagem e ele encaixaria a encenação e a interpretação e o texto, enfim. Então, tudo era muito aberto. É claro que isso, eu acho que não funcionou exatamente dessa forma, porque você até vem e propõe situações, propõe cenas, mas é teatro. Então, num determinado momento, existe o diálogo, a gente precisa dialogar, a gente precisa ceder em algumas coisas, se impor em outras, para que essas linguagens todas não virem um grande exibicionismo, né? Para que todas virem o espetáculo. Então, eu vejo esse monólogo como um grande elenco envolvido. Eu acho que
todo mundo dialoga com todo mundo. Então, as projeções são muito fortes, a gente tem momentos com projeções em todos os lugares, vira um aquário praticamente. A luz, ela tem que dialogar com essas projeções, mas também com o texto. Eu tenho um trabalho específico de luz que ele começou na área cênica, no teatro, nessas, né, na sua convenção de luz, né? E me destaquei um pouco dela quando eu comecei a sentir que a luz tinha uma forma de se comunicar. Ela comunica como a música através das emoções, mas é uma comunicação, é uma dramaturgia subjetiva. Então, comecei a explorar muito esses caminhos, e onde eu encontrei espaço para desenvolver esses caminhos foram as artes visuais, né? Para poder realmente experimentar e até realmente encontrar que é possível dialogar. Então, hoje em dia, eu tenho um trabalho pessoal que eu faço performances narrativas de luz e som. Então, a gente conduz emoções que levam as pessoas a criarem suas próprias histórias, né? E então eu trouxe um pouco disso tudo para Diadorim, porque caberia nesse contexto. Ela não é uma coisa que se destaca, que você olha, né, o espetáculo e fala, nossa, a luz é incrível, ou o som é incrível. Ele realmente criou um conjunto e criou um corpo único. Então, a gente está falando de, né, vários corpos em Diadorim. A gente sempre, né, é uma questão muito recorrente dentro desse trabalho, essa Diadorim que representa vários corpos, várias possibilidades. Então, eu vejo isso espelhado dentro do processo criativo, porque são pessoas muito diferentes, com propostas muito diferentes, mas a gente se propôs a entrar, descobriu algo em comum, e a gente descobriu com generosidade, com muito companheirismo. Então, foi uma surpresa, assim, uma surpresa bem grande, assim, participar dessa equipe e ver que o resultado é possível, mesmo quando você se arrisca em situações sem domínio, né? Sem um aparente domínio, né? Não, isso é incrível. E a Vera falou dessa luz que conduz o começo do espetáculo, e é realmente, né, como se estivesse fazendo um raio-x da plateia, né? Ela sai ali, assistimos. Vocês viram? Sim. Nós assistimos. Então você sabe o que eu tô falando, Claro. não é? Sim, é fantástico. Eu não sei o que é, me falaram. Porque eu não tenho a menor ideia. É fantástico. Eu não sei Ela o que faz que é um essa raio-x peça. e você é realmente transportado para dentro daquele universo de Diadorim ali, aquele universo que a gente não tá esperando, né? Porque quando a gente fala de Diadorim, a gente tá falando ali de um trecho de uma personagem do Grande Sertão Veredas, né? Ali do Riobaldo, da história que ele conta pra gente, e a gente vê esse outro lado, esse outro momento de Diadorim, essa outra dramaturgia de Diadorim, né? Falamos assim, com essa luz que transporta a gente para esse outro cenário que a gente estava esperando, um sertão, né? E a gente vai para uma coisa futurística, a gente entende ali do que a gente está falando, dessa relação de vários corpos. Isso é muito interessante. Foi o que pegou a gente, assim, a gente que assistiu, e vocês que vão assistir também, isso pega ali logo no primeiro momento, você fala assim, eu estou em outro lugar de Diadorim, é uma outra coisa que eu vou entender agora. E eu queria, inclusive, que vocês falassem sobre isso, sobre esse novo universo que essa Diadorim é inserida, né? Porque a gente está falando da mesma história, a gente está falando de 10 poemas em verso, mas a gente está dialogando com o nosso século, né? A gente está dialogando com essa nova sociedade. Como é que vocês enxergam esse casamento todo, essa relação desse espetáculo com essa modernidade, mas com o texto, com o que ele traz lá de trás? Eu acho que a primeira coisa mais bonita que tem nesse texto é Diadorim não tem voz, né? Diadorim sempre foi falado pela voz de Riobaldo. Então, a Márcia fez a voz do Diadorim. Então, isso já é uma coisa que ninguém conhece. Então, tudo que Diadorim poderia estar pensando, está pensando. E colocou esse Diadorim agora, no século XXI. Ela fala sempre de um futuro, de um pós-gênero, né? Quando um dia serão tantos gêneros, como se fosse uma impressão digital. Chega, não tem mais gênero. Todo mundo, sabe, não tem mais, é isso, é aquilo, não é, né? Então, é um pouco essa... É o que ela quer falar no final, que a gente fala no final. Sobre isso. Masculino existe, feminino existe,
ou existe porque insiste, né? A gente... É necessário isso, sabe? Estamos além do gênero. Então, essa colocação moderna da Márcia, que ela escreveu, e esses pensamentos, eu fico pensando, o que o Diadorim pensava de verdade com ela naquele rio. O que ela pensava? O que ela pensava que era ela, do pai, do Reobaldo, de tudo? E não o que o Reobaldo via dela. Isso é muito interessante, é muito... Pra gente choca muito quando a gente vai, né? Quando a gente já assistiu, inclusive, uma montagem que teve de Riobaldo com o Gilson. Ai, maravilhosa. Sim, sim. Nossa. É lindo, Pedro chorou. Que coisa linda. E o Gilson, uma pessoa maravilhosa, Sim. que, nossa, quando ele soube que eu ia fazer, ele queria ter visto. Bom, quem sabe um dia ele vê, mas a gente trocou mensagens, também trocou muito com a Márcia. São espetáculos completamente distintos, mas ele é muito especial, muito especial. Existe essa modernidade, né, dentro do espetáculo. É muito claro, desde o começo, desde esse momento da luz em que a gente entra num universo onde a gente não está esperando. Quando a gente vai ao espetáculo, eu, pelo menos, não estava com a expectativa de algo moderno, enfim. É um texto que a gente espera remeter a uma época, a uma forma de fazer, a um tipo de cenário, um tipo de contexto. E ele é extremamente moderno. De onde veio essa escolha? Acho que do Guilherme. Você pode falar melhor que eu, que você faz parte desse coletivo. Eu acho que inicialmente veio do Guilherme, mas veio também a partir da escolha, né, dos profissionais que ele envolveu, e que são todos profissionais que experimentam muito nesse lugar. Eu acho que ele é bem moderno, mas ele não é pedante no sentido de querer se colocar num lugar moderno, assim. Não. Eu acho que ele é naturalmente moderno porque ele também fala dessas questões de pós-gênero. A gente está num momento onde as caixinhas já não cabem mais, já não fazem mais sentido. Então, quanto mais caixinhas você cria para poder respeitar as diferenças, mais você percebe que elas não fazem o menor sentido, né? A gente é livre, né, como ser humano. Então, não existem essas definições. Essas definições, acho que elas são necessárias para que se entenda que elas não são necessárias, que a gente tem que chegar nesse pós-gênero generalizado, onde a gente tem que entender a riqueza dessas diferenças colocadas junto, né? Então, quando eu entendi que o processo também, né, se arriscava por se colocar nesse lugar, ali eu acreditei de verdade que tinha uma proposta ali verdadeira de tentar entender alguma coisa que ainda não é... A gente não está muito apropriado disso. A gente entende, a gente gostaria que estivesse nesse lugar, mas você falar de uma coisa e, na prática, você construir essas coisas de uma maneira hierárquica, por exemplo, não encaixaria nesse conceito, né? Então, é uma Diadorim que tem voz, mas são várias outras linguagens que também têm voz, né? E numa construção, é claro que o teatro também ele vai para muitos lugares, assim, isso não é uma regra, mas existe uma hierarquia que se segue sempre numa criação convencional. E as linguagens estéticas ou da música, elas sempre entram de uma forma ilustrativa depois que o espetáculo já foi concebido, né? Então, ele parte dessa tríade que seria o elenco, o texto e a direção. E, a partir disso, você vem ajudar a fazer isso crescer. Mas é sempre baseado nessa célula, né? E aqui a gente não tinha célula nenhuma. A gente se jogou todo mundo ali para tentar descobrir uma célula comum entre todos. E foi incrível que a gente descobriu que era possível, porque foi totalmente... um mergulho no escuro. Então, poderia ter dado totalmente errado, mas estava todo mundo sem medo de ser feliz. Assim, vamos tentar. E é muito legal quando você tenta e você percebe que você consegue colher frutos disso, né? Sim. Vera, eu queria te perguntar, uma grande parte das pessoas que veem no nosso programa, que escutam, são pessoas que querem iniciar, ou já estão começando, ou estão estudando atuação. Eu queria te perguntar, dentro desse personagem, como foi o processo de criação da personagem para você? Então, eu
o ano passado eu estava fazendo um espetáculo musical chamado Cangaceiras Guerreiras do Sertão. Estivemos lá. Entrevistamos vocês também. Então, pronto. Passamos Então, ali, falamos com todo mundo. Viram as cangaceiras. Então, ali já parece que foi um princípio, né, de um trabalho, porque ali a gente estudou bastante o cangaço. É uma época anterior, né, ao sertão, ao Grande Sertão Vereda, mas a gente mergulhou muito nesse universo, nessa violência do cangaço, né, das lutas, das guerras, das brigas do machismo, do patriarcado, tudo, né, que até era um texto bem feminista. E depois, depois veio o convite na pandemia do Guilherme, aí eu mergulhei no livro, mas é sempre assim, a gente, vou fazer, vai mandar o projeto. Então, eu li o livro e fiquei... E aí veio pra gente. Então, aí a preparação realmente veio através das conversas com a Márcia, e o texto, todas as poesias foram sendo escritas no decorrer dos ensaios. Entendeu? Então, eu não sabia o que ia acontecer. Eu tinha esse universo já imaginado dentro de mim, sabe? A figura do masculino, esse trabalho da figura do masculino, tirando a minha delicadeza de cena para ir para o masculino. E a gente foi trabalhando aos poucos, porque foi muito interessante. A gente trabalhou numa sala de ensaio, que não tinha uma projeção, obviamente, não tinha uma luz, tinha uma caixa de som, que o Dino começava a mandar coisas, assim. De vez em quando o Dino ia ensaio. A gente fez umas leituras que o Dino tocou um piano, eu lendo o texto. E o texto foi surgindo, a gente não sabia nem se essa poesia essa para a primeira, para a segunda, para a terceira, até que a gente foi fazendo a cara. E virou uma peça de teatro normal, assim. Poesias que eu ia para cá, ia para lá, e eu sabia que dentro de tudo isso ia entrar todos eles no final, entendeu? No final. Então, o interessante disso tudo é porque não houve distração. Quando entrou todo mundo, eu já estava dentro daquilo, eu já tinha trabalhado, ensaiado aquelas poesias muito, marcado cada gesto, cada coisa, eu marquei. A gente ensaiou, de repente veio e me deixou cega, né? Entrou a luz e me deixou assim num outro lugar. Foi até estranhei quando veio todo mundo junto, e aí me acostumei e falei, nossa, ficou grande. Eu também, eu estava louca para sair daquela sala de ensaio e ir para o lugar que a gente finalizar o que a gente estava se propondo a fazer. Ela disse que ela se sentiu na lua. No primeiro momento que ela pisou no palco e não enxergava nada. Nada, não enxergava nada. Eu estava acostumada com aquela salinha, aquela luz fria e tal. E a luz dela porque não é aquela luzinha que vocês viram, não é aquela luz. Então vamos fazer um geralzinho, né? Geralzinho, você faz o geralzinho. Você até vê o início da plateia, eu não vejo ninguém. Isso é bom. Não vejo, porque ela vem com uma luz aqui, aí vi um vídeo, daí eu falo assim, o que será? Daí as pessoas filmam para mim, né, para ver o que é, porque eu estou muito perto, eu não vejo qual é a forma do vídeo. Né? Sim. Bom, deixa eu perguntar, da mesma forma como eu disse que a gente tem muitas pessoas começando a estudar arte, eu me toquei que a gente nunca teve uma pessoa que trabalhasse com iluminação aqui nesse podcast. Exatamente. E aí eu preciso Você é a perguntar, primeira. Qual é a importância da iluminação num espetáculo de teatro? Poxa, para mim, ela tem essa importância de conduzir a dramaturgia através de um outro canal, que é esse canal do inconsciente. Para mim, a luz, ela caminha por um lugar muito parecido com a música, e eu acho que ela se complementa com a história. Eu acho que ela ajuda a narrar essa história. Então, claro, ela tem essa, né, a parte trivial, que é iluminar, né, quem está em cena, criar uma ambientação interessante dentro do cenário e tudo mais. Então, mas essas, eu acho que são as coisas básicas, né? Tipo, a primeira página para você criar uma luz, né? Eu acho que
hoje em dia tem a SP Escola de Teatro, que eles fazem um trabalho bem interessante de formação de luz, porque, enfim, quando eu me formei não existia isso, né? Você entrava como assistente de alguém, ia aprendendo, e ali você meio que ia aprendendo as regras. E eu aprendi todas as regras e depois aprendi a me livrar dessas regras. Então, eu acho que é muito importante você passar por elas para você poder se livrar. Porque você entra com uma sede muito grande de querer fazer coisas novas e se libertar das regras antes de ter compreendido como elas funcionam e para que elas servem, né? Então, hoje em dia, por exemplo, eu não sigo absolutamente nada. A gente não tem uma geral, eu não tenho um contraluz, o cenário fecha todo o teto, enfim... É uma concepção completamente diferente, mas porque eu senti essa necessidade de explorar essa condução através da luz. Então, eu acho que, para mim, quando me chamam para dar alguma aula, alguma coisa assim para pessoas que fazem luz, algum workshop, sim, eu falo muito disso, de tentar entender o que a luz provoca na nossa vida. A gente entende a vida da forma que a gente entende porque a gente tem determinado tipo de luz. Se você vai para um país que é noite praticamente, né, a maior parte do tempo, isso muda psicologicamente as pessoas, né? Elas sofrem muito de depressão, tem muito índice de suicídio. E não é à toa, né? A ausência da luz, ela mexe com o seu psicológico. E não só a ausência da luz, mas que forma de luz é essa? É um dia nublado? Isso eu estou falando de, né, coisas... do dia a dia. É um dia ensolarado, né? Isso te traz mais alegria. Um dia nublado te deixa mais melancólico. Eu comecei a observar muito esses fenômenos naturais, assim, as tempestades. Então, isso tudo começou a me tocar muito. E eu queria muito reproduzir isso em cena. E, de alguma forma, eu sinto que as sensações estão ali. Então, para mim, é uma grande busca de como controlar as sensações. Eu fico falando que eu fico brincando de Deus. É uma totalmente brincadeira. Mas você tem essa... Você consegue conduzir por algum momento nessa imersão, assim como esse início... que você não está esperando, assim, esse contato com o público, para mim, é uma coisa muito importante, não para você iluminar o público de qualquer maneira, mas criar um contato para que ele se sinta inserido dentro da narrativa. Então, essa primeira cena é um pouco pensando nisso e tentando passar um scanner por todo mundo. Você sente aquela luz passando por você e ela falando sobre que corpo é esse. Então, é o corpo de todo mundo que está ali envolvido, né? Não é só o corpo de Diadorim. Diadorim está ali para representar os nossos corpos, os nossos desejos, as nossas necessidades, né? Perfeito. Deixa eu perguntar, eu sei que a estreia foi muito recente e tudo bem se não, mas teve alguma devolutiva até agora de público que chamou a atenção, alguma fala, algo que fez você pensar, enfim, teve alguma devolutiva interessante que te chamou a atenção? Olha, o que me chamou a atenção é engraçado, quando a gente estreia um espetáculo, a gente não sabe o que as pessoas vão achar. Porque daí vai... Bom, pouquíssimas pessoas viram algum ensaio, a gente teve poucos ensaios, nem tivemos quase, no teatro. Né? Algumas pessoas viram na sala, legal, mas todo mundo que vai ver fala assim, não, gostei, não, tá bonita. Né? E aí, eu acho que o que mais me impressionou é que o espetáculo agradou. Isso, essa... E outra coisa, muitas pessoas que de lá de Codesburgo, né, foram agora domingo e foram no sábado também na primeira sessão, são mulheres que trabalham com os miguelins, eles dão aula para crianças. Até 15 anos de idade, eu acho que até 17. Então, elas são umas apaixonadas, moram na cidade onde o Guimarães Rosa nasceu. Elas dão aula lá e são apaixonadas pelo Grande Sertão Veredas, por toda a obra de... Então, eles têm muito conhecimento. Alguém tinha me perguntado, foi, eu acho que um jornalista, qual é a tua expectativa em relação aos... Parece que tem um fã-clube de Grande Sertão Veredas, que não é pequeno.
São pessoas que são... Eu tenho amigas minhas que, quando falam em Grão do Céu, arrepia, você vai fazer de tanta paixão. Realmente, essa obra, ela causa isso nas pessoas. É de uma beleza gigantesca e faz com que as pessoas fiquem tomadas pelo Guimarães e pelo livro, né? E aí está sendo aceita. As pessoas estão vendo a obra ali dentro. Né? Não tem nenhuma palavra de Guimarães Rosa ali dentro. A Márcia escreveu lindamente poemas inspirados no livro, em Diadorim, e todo mundo vê a obra ali. Todo mundo vê Grande Sertão Veredas, a história do Diadorim. Então, é isso que a gente fica impressionado. Ontem teve um debate, o que elas falaram, pessoas que trabalharam na minissérie em 85 com a Vancini. Aquela mulher estava absolutamente apaixonada pelo espetáculo. O espetáculo não tem nada a ver com aquela minissérie, que foi linda, né? Foi um trabalho profundo que a Vancini fez, todo mundo fez. Mas, né, anos e anos depois, Sim. quase 40 anos depois, e a mulher estava em êxtase. Acho que, sim, com certeza tem um fã-clube da obra. Sim. Não, Pedro com certeza é um, porque 10 minutos de peça, das duas ele já estava chorando. Então, com certeza, ele é um grande fã. Mexe com o lugar que essa obra. Então, com certeza tem um fã-clube. Estou nele. Mas isso é uma coisa que chama muita atenção. Assim, as pessoas realmente se sentem tocadas pelo trabalho, sentem emoção com ele. E quando termina, você vê que as pessoas não vão embora. Sabe quando você... Aquela sensação de que você não quer que aquela sensação acabe, assim. Uhum. Então, com certeza. Eu fui tomada por uma que eu não conseguia nem levantar da cadeira, né? Eu estava travada. Falei, gente, 1 minuto... Me dá 10 segundos só para eu interiorizar tudo que eu fui, né? O que a gente pegou ali, todas as informações, esse lugar, esse discurso de todos os corpos, do que é Diadorim, né? Do que a gente está falando. Então, é com certeza isso, e com certeza estamos dentro desse fã-clube. Com certeza, e vocês ganharam a gente também nesse lugar. Agora, uma curiosidade que veio no sábado, foi sábado, veio uma menina jovem falar comigo, falou assim, eu não conheço a obra, o que acontece com o Diadorim? Aí eu falei assim, você não conhece, você não leu o livro? Não li. O que você achou do espetáculo? Maravilhoso. Essa também é uma dúvida nossa. Uhum. Quem não leu, quem conhece, o que pega? Porque, obviamente, tem milhares de pessoas que não conhecem a obra, não conhecem... o Diadorim, sim, mas não sabem. E aí... Como que é? E recebeu, ela ficou... Eu até falei, eu estava com outras pessoas, eu falei, Márcia, ela nunca leu a obra, ela não conhece nada, amou o espetáculo, conversa com ela. Márcia, jura? Não leu? Quero saber o que você achou. Sabe? Isso é muito legal também. A gente não pode restringir, né? Só os leitores de Grande Sertão Veredas. Sim. Não, eu acho que a peça está para além dos leitores, com certeza. Com certeza. Então, você mesmo que tenha assistido... lido o livro ou não, vá assistir a peça. E eu queria pedir, por favor, que vocês convidassem as pessoas que estão assistindo para irem ver então, a peça. Olha, gente, vai logo. São 2 semanas. Acaba dia 16 de julho. Sexta, sábado e domingo, no Centro Cultural São Paulo, na Rua Vergueiro. Sexta-feira, às 8 horas da noite. Sábado tem 2 sessões, às 6 horas e às 8 horas. E domingo, às 19 horas. Até dia 16 de julho. Então, a gente tem mais 2 finais de semana, tá bom? A peça é rapidinha também. E é uma delícia estar ali dentro do CCSP, que também tem várias coisas. Tem um café legal, então cheguem mais cedo, fiquem depois. Acompanhem as danças, tem muitas danças, todo mundo dançando lá, fazendo coreografias, é uma loucura. Eu acho que é interessante esse casamento de todas as artes ali, principalmente com esse texto estando naquele espaço. Eu acho que tudo casa e tudo trabalha muito bem para que a gente tenha uma experiência para além de ter lido o livro ou não, para além de ter visto minissérie ou não. Eu acho que vocês estão no lugar certo e vão ter as pessoas certas ali para assistir e saírem tão tocadas quanto a gente saiu. Exatamente. Venham, viu? Estão super convidados. E é de graça.
Ponto importante. É dizer dito. importante. Dá para reservar no site do Centro Cultural São Paulo, você reserva mesmo sendo de graça, ou você pega lá na bilheteria do Centro Cultural, às vezes acaba no site, mas dá para você tem uma cota grande na bilheteria que eles disponibilizam. E então é isso. Corre que tá agradando. É isso, corram pra assistir. Obrigado por terem vindo falar do espetáculo. Muito obrigado. Foi um Obrigada prazer a receber vocês aqui. Foi um prazer, o prazer foi meu. O prazer é nosso. Voltem sempre com mais espetáculos, com mais histórias, que estamos de braços abertos esperando vocês aqui. Muito obrigada. Isabel, o que Obrigada. foi esse episódio de hoje? Isso foi uma insanidade deliciosa. Foi. Olha, 2 bons espetáculos pra você assistir. É isso. Então, P, quais são as nossas redes sociais? Nossas redes sociais são Foyer Programa no Instagram e Programa Foyer no YouTube. É isso. Venham com a gente, sigam, deixem o seu comentário. Exatamente. Assistam os outros vídeos do canal e a gente te espera na semana que vem. Até semana que vem. Tchau.